Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nesta quarta-feira. Que bom te receber, que bom que você veio mais cedo nos acompanhar nessa quarta. Hoje é dia de semifinal da Copa do Mundo. Nos adaptamos aqui, vamos ficar num horário reduzido até as 2h30 da tarde. Começamos um pouco antes também. Chegue mais, deixe seu like, participe com a gente, é super importante para o YouTube entender que você curtiu aqui o nosso programa e aí ele entrega a um público maior. Fique aqui conosco. Boa tarde, Frederico Juncker. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos do Sem Rodeios, da Gazeta. Uma satisfação estar aqui, né? 12h30, mais cedo, mas com o mesmo empenho e energia, né, Mari? Isso aí, Fred. Isso aí. Vamos dar boa tarde também para Flávio Gordon, que está conosco nesta quarta. Boa tarde, Flávio. Bem-vindo ao programa de hoje. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, nossa querida audiência da Gazeta. Sempre um prazer estar aí. Vamos em frente. Ótimo. Valeu. Olha só, para falar do tema que é destaque do nosso programa de hoje, a gente convidou o advogado da Rumble, das empresas do Trump, Martin DeLuca. Tudo indica que ele já deve estar chegando aqui, vai participar conosco de uma entrevista. Enquanto isso, a gente vai contextualizar para vocês porque a Rumble está contestando a defesa de Alexandre de Moraes na justiça americana. Vou pedir para o nosso querido Vitor Kunzio preparar aqui na tela para a gente acompanhar a matéria que está no site da Gazeta do Povo. Você que é nosso assinante tem acesso ilimitado ao nosso conteúdo que está no site, olha só. Matéria da Isabela de Paulo, pessoal de Mundo, editoria da qual tive a honra de fazer parte já, timaço da Gazeta do Povo. Rumble e Trump Media rebatem a AGU e pedem à Justiça dos Estados Unidos que mantenha ação contra Moraes. Essas empresas informaram à Justiça da Flórida que a Advocacia Geral da União mudou sua posição jurídica para defender o ministro Alexandre de Moraes no processo que tramita nos Estados Unidos. As empresas afirmam que o governo brasileiro sustentava anteriormente que decisões judiciais brasileiras não produzem efeitos automáticos em território americano, mas agora defende que as ordens de Moraes são atos soberanos do Estado brasileiro e, por isso, o processo deveria ser extinto. As plataformas alegam que o alvo da ação é Moraes, em caráter pessoal, por supostamente ter extrapolado sua autoridade ao emitir ordens com efeito sobre empresas sediadas nos Estados Unidos, e pedem que a Justiça americana rejeite o pedido da AGU para encerrar o caso. Flávio Gordon, como que você observa esse cenário neste momento que a gente pode esperar daí para frente? Nos Estados Unidos não tem o jeitinho brasileiro, né? Isso, Mary. Esse caso tem um aspecto político, né? Assim como Moraes age politicamente aqui internamente, em termos externos ele também age politicamente na condição de membro de fato do governo brasileiro, né? Porque a gente sabe que formalmente ele ocupa um cargo que é não político, né? Em termos constitucionais e legais, ele não poderia exercer função política e atividade política, mas a gente sabe que, né, na realidade factual, ele é um ator político não apenas internamente, como externamente, né? E ele tem se declarado assim, se posicionado assim, sobretudo em relação aos Estados Unidos, né? O Moraes já cansou de dizer que ele tem uma missão autoatribuída de combater o que ele chama de populismo de extrema-direita, né? São termos dele, que ele fala que é muito atuante na arena digital. Ele escreveu um livro recente sobre isso, ele se manifesta em relação a isso em várias palestras e encontros com representantes do judiciário de outros países, né? E ele destaca o papel dos Estados Unidos, sobretudo do Trump, do trumpismo, nisso que ele chama de um avanço da extrema-direita populista, que tem usado, segundo ele, as redes sociais para solapar a democracia, solapar o judiciário, solapar as leis, né? Então ele usa ele faz esse combate que ele faz internamente, ele tem toda uma tese, uma teoria e uma ideia mais geral, mais global desse aspecto, né? Por isso que ele é um defensor da regulação das Big Techs, né, da regulação global das Big Techs. Ele tem articulado muito com defensores dessas pautas também na Europa, por exemplo, na União Europeia e dos judiciários de outros países. Ele tem advogado muito essa ação mais ativista do judiciário, especialmente nesse aspecto, para você, digamos, burlar as jurisdições nacionais e poder atuar de uma maneira mais política, mais ativa, o judiciário garantindo essa pax universal, né, e essa legislação universal. Ele é um dos defensores da ideia de jurisdição universal, que é uma ideia muito forte na Europa. Inclusive, essa ideia foi criada no século XVII na Europa pelo Império Britânico para combater pirataria, né?
pirataria não virtual, pirataria de fato, na época, os piratas, né? Então, começou na Europa a circular essa ideia de jurisdição universal e tem sido adotado pelos atores globalistas na União Europeia e outras partes, em outras organizações internacionais, essa ideia de que o judiciário, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional tem atuado muito isso. Isso tem criado um conflito muito forte com a concepção americana de soberania, que é radicalmente oposta, que é a concepção de que a Constituição americana está sempre acima de quaisquer eventuais tratados e acordos internacionais dos quais os Estados Unidos fazem parte, né? Então, se a Constituição americana veda alguma coisa, qualquer tratado que os Estados Unidos entre, ele não pode ser vinculante se não estiver de acordo com a Constituição americana. Então, os Estados Unidos defende muito forte a soberania de sua Constituição, enquanto uma outra perspectiva, que é a perspectiva do Alexandre Moraes, essa ideia de jurisdição universal que, digamos, abocanha partes das soberanias dos países em prol de um direito internacional, de uma Pax universal, né? Então, você tem esse embate aí de fundo que a gente está vendo, inclusive, a gente vai conversar com o Dr. Martin, né? Provavelmente ele vai entrar nesse terreno também. E do ponto de vista nosso aqui, a gente sabe que o Alexandre Moraes, a participação dele no governo brasileiro é inextricável, assim, você não pode mais separar. O Alexandre Moraes faz parte, de alguma maneira, da política externa lulopetista. Então, esse empenho também da AGU e do governo brasileiro na defesa do Moraes torna isso muito claro. Prova de que quando mexe com o Moraes, você está mexendo com o governo brasileiro, com um grande sustentáculo do governo brasileiro. Então, tem esse papel também. O Alexandre Moraes faz parte de uma certa orientação geopolítica e de política externa do nosso governo brasileiro. Então, eu acho que esse pano de fundo deve ser contemplado, né, nesse caso específico, Mário. Ótimo, Flávio, a gente já volta contigo. Antes, eu só quero registrar a participação e agradecer a companhia de várias pessoas que estão aqui conosco. A Priscila, que está nos acompanhando da Alemanha, está de volta. André Florencio, Mac Jerônimo, sempre, né, aqui conosco. Regis Carvalho, obrigada pelo carinho, pelo elogio. Ana Beatriz, André Gomes, Rosane Gomes, Marcos Ribeiro, também sempre aqui conosco. Muito obrigada. É sempre bom receber vocês aqui conosco. Quem está nos acompanhando pelo canal Extras também, seja muito bem-vindo. Participe aqui com a gente. Muita gente não sabe que a gente está começando mais cedo hoje, então até o pessoal ligar ali o YouTube e tal, de repente, se você participar aqui com a gente, o YouTube já vai empurrando, já vai avisando mais gente, vai notificando mais gente sobre o nosso programa, que começou mais cedo nesta quarta-feira, né? Porque hoje é dia de semifinal, tem bastante gente que vai torcer aí, a maior parte contra a Argentina, acredito. Então, pelo menos a gente dá uma maneira de vocês acompanharem antes o noticiário aqui com a gente, os importantes debates nos Sem Rodeios, antes de acompanhar futebol. E falando nisso, vamos trazer então aqui para a mesa Frederico Juncker, que desde o começo traz excelentes análises sobre esse tema aqui. O que muda agora, né? O que significa esse novo capítulo nessa relação aí, Rumble, Trump Media e Alexandre de Moraes. Fred. Mário, uma bela petição apresentada pelo Dr. Martin DeLuca, né, pela Rumble e pela Trump Media, né, para desmoralizar ainda mais o ministro Alexandre de Moraes, mas não apenas, também o governo brasileiro, ao expor a contradição adotada, a postura adotada contraditória pelo Brasil ao defender os atos de Alexandre de Moraes, quando, em junho do ano passado, o próprio Ministério da Justiça do Brasil reconheceu os limites da soberania brasileira face aos demais ordenamentos jurídicos do mundo e que, se um juiz pretende que as suas decisões produzam os chamados efeitos extraterritoriais para além do território brasileiro, ele tem que seguir os canais adequados. E se não o fizer, ele está violando a soberania alheia, está violando o direito internacional. Quem diz isso é justamente o diretor do Ministério da Justiça do Brasil, do departamento responsável pela cooperação jurídica internacional. E esse é o principal documento apresentado tanto pela Trump Media quanto pela Rumble, né, dos 4 anexos, dos 4 documentos juntados, porque ele tem um peso nos Estados Unidos muito grande. É o documento oficial do governo brasileiro, do Ministério da Justiça, reconhecendo que as decisões do Alexandre de Moraes são ilegais por violarem a ordem jurídica internacional.
Vamos dar um exemplo aqui, no caso, Carla Zambelli e Oswaldo Eustáquio. Quando o Alexandre de Moraes quis que as suas decisões de condenação dessas duas pessoas, de investigação do Eustáquio, produzissem efeitos nos Estados Unidos, o que ele fez? Desculpa, na Espanha e na Itália, o que ele fez? Comunicou os governos desses países para que essas decisões fossem submetidas aos poderes judiciários desses dois países, para que esses juízes da Espanha e da Itália apreciassem a legitimidade, a legalidade dos atos praticados. E eles chegaram à conclusão, nos dois países, de que as ordens judiciais de Moraes violavam os tratados de extradição entre Brasil e Itália, entre Brasil e Espanha. E o que faz o ministro Alexandre de Moraes de modo sorrateiro em relação à Rumble e à Trump Media? Em fevereiro do ano passado, ele emite ordens ilegais e secretas de censura, descobre o e-mail do departamento jurídico da empresa Rumble, que está localizada no estado da Flórida, e comunica o departamento jurídico da empresa dizendo o seguinte: olha, cumpram as minhas ordens de censura, bloqueiem globalmente os perfis da rede social desses indivíduos, sob pena de sofrerem pesadas multas. A Rumble não tinha escritório no Brasil, não tinha representante no Brasil. Você conseguia acessar o site da Rumble por meio da internet, da rede mundial de computadores. Mas eles não tinham representação ou escritório no Brasil. Portanto, uma empresa americana com operação nos Estados Unidos, sendo atingida dentro do território americano por uma ordem secreta e ilegal do Moraes, que buscava banir globalmente um usuário da plataforma. É então que eles promovem essa ação em fevereiro do ano passado, buscando a princípio uma declaração de inexequibilidade dessas decisões em território americano e depois emendam a petição inicial para incluir também um pedido indenizatório. E o que faz a Rumble e a Trump Media agora? Vão desmontando um a um os argumentos apresentados pelo Brasil. Primeiro aquele pedido de intervenção, porque o governo do Brasil alega ser a real parte interessada no feito, e o pedido de extinção da causa em função da chamada imunidade soberana. E o que a Rumble e a Trump Media fazem, então? Primeiro, expõe essa contradição do governo brasileiro, que, no momento, em resposta ao Departamento de Justiça americano, reconhece, confessa que decisões que buscam produzir efeitos extraterritoriais sem seguir os canais apropriados violam o direito internacional e, portanto, são ilegais. E a postura agora da AGU, alegando, inclusive, aqui é um dos pontos centrais da petição, Mari, que eles alegam, né, o governo brasileiro alega que Rumble e Trump Media estavam tentando se utilizar de uma chicana, de uma manobra processual para estender a apreciação e os andamentos, né, desse processo. E aí, a Rumble e a Trump Media se utilizam de uma linguagem muito forte, chamando o ministro Alexandre de Moraes de rogue individual. O termo rogue tem um sentido interessante, né, nos Estados Unidos. Não é utilizado usualmente no vocabulário jurídico, mas quer dizer alguém desonesto, corrupto, que age fora da lei. É utilizado geralmente para dizer o rogue state, o estado pária, né, daquele estado que viola a ordem jurídica internacional. Então, da mesma maneira que Rumble e Trump Media acusam, né, que o Brasil acusa Rumble e Trump Media de praticarem uma chicana processual, eles se referem ao ministro Alexandre de Moraes como, né, a rogue individual. É uma expressão extremamente forte e que escancara para a juíza americana, Mary Scriven, que vai apreciar essas petições, né, o quanto o ministro Alexandre de Moraes se transformou num pária internacional. E aí, a conexão com outros 3 documentos juntados pela Rumble e pela Trump Media, além desse documento do Ministério da Justiça brasileiro, que são o documento oficial do Departamento de Estado americano e do Departamento de Tesouro reconhecendo que Alexandre de Moraes é um grave abusador de direitos humanos, nos termos da lei Magnitsky, e que, além disso, o próprio Departamento de Estado, no dia 18 de julho do ano passado, cancela o visto do Alexandre de Moraes, dos seus familiares e de demais autoridades, né, do Poder Judiciário brasileiro e do Poder Executivo. É o caso do Benedito Gonçalves, atual corregedor do CNJ, e que,
foi corregedor-geral eleitoral. José Levi, que foi secretário-geral da presidência do TSE durante as eleições de 2022. Gilmar Mendes e a grande parte dos integrantes do Supremo. Ficaram de fora apenas Cássio Nunes, o próprio André Mendonça e Luiz Fux. Os demais todos tiveram seus vistos cancelados e foi justamente essa decisão que redundou ali meses adiante na renúncia, né, e aposentadoria do senhor Luiz Roberto Barroso diante do medo, né, da paura de ser também sancionado pelos Estados Unidos, além da questão do cancelamento do visto, de uma eventual aplicação da lei Magnitsky. Então, Mari, é uma petição de 24 páginas e que vai colocando ali um a um os vários precedentes judiciais que sustentam a tese da Rumble e da Trump Media. Um precedente interessante, inclusive de mencionar aqui, que uma discussão que se trava nos Estados Unidos em relação a um ato que chegou na Suprema Corte americana e que se fixou essa tese por 8-0. O que se discutia nessa decisão, nesse processo nos Estados Unidos, que é um dos principais precedentes invocados pela Rumble e pela Trump Media. Você tinha ali um motorista de um carro pertencente à autoridade de jogos da tribo Mohegan, né? Nos Estados Unidos você tem as tribos que têm um território próprio, ali, as tribos indígenas, e que exploram, inclusive, os serviços de cassino. Um dos principais cassinos dos Estados Unidos é o cassino Mohegan Sun, muito famoso para quem gosta de jogar nos Estados Unidos. E esse senhor estava conduzindo um carro da autoridade de jogos dessa tribo, Mohegan, e acabou batendo no outro carro onde estava um casal. Causou danos a esse casal e ao carro, avarias. E aí esse casal promoveu uma ação contra esse motorista. E o que faz o motorista? Ele alega a imunidade soberana da tribo, que é prevista no ordenamento jurídico americano, dizendo que ele agia na condição de motorista como na sua capacidade oficial de funcionário da tribo e, portanto, que ele estaria imune quanto aos seus atos. E se eles quisessem processar e responsabilizar pessoalmente esse motorista, deveriam fazê-lo processando não ele, mas a tribo pela qual ele estava prestando os serviços. E aí a Suprema Corte americana, em 2017, estabeleceu um precedente, em 2017, com 8-0, uma votação unânime, em que deixa muito claro de que quando um indivíduo pratica um ato na sua capacidade pessoal, ele deve responder pessoalmente, e quem responde pelos atos ilícitos por ele praticados é o seu próprio patrimônio. E afastou essa tese da imunidade. E o que eles mostram nessa petição, mas já na petição inicial, em todas as manifestações ao longo desse processo, é que Alexandre de Moraes, ao praticar atos ultravires para além das suas atribuições, e aqui eles deixam muito claro isso, eles não estão questionando as ordens judiciais do Alexandre de Moraes que produzem efeitos dentro do território brasileiro. Não é essa a questão. E aí sim, se eles estivessem questionando essas ordens judiciais, os efeitos dentro do Brasil, o Brasil poderia invocar a imunidade soberana, que aí é o caso. Ordens de um país, de um governo estrangeiro dentro desse próprio país, são ordens protegidas pela imunidade soberana. Não é essa a tese invocada pela Rumble e pela Trump Media. A tese é muito clara. São atos praticados em outro território. E aqui o exemplo que eu disse dessa tribo é interessante, porque o ato de dano causado pelo motorista foi no estado de Connecticut, não foi dentro do território da tribo, e, portanto, não se pode invocar a imunidade soberana para fins de proteção e de uma tentativa, né, de afastar a responsabilidade civil. E aí eles mostram justamente que, ao praticar esses atos, ao violar não só a Constituição brasileira, a lei brasileira, ao proferir essas ordens de censura secretas e ilegais, ele também viola o direito internacional. Mas não só, ele viola a Constituição americana, na sua primeira emenda, que garante e protege a liberdade de expressão, também a lei de decência nas comunicações e a lei de armazenamento de dados, ao pedir acesso a dados sigilosos dos usuários da plataforma de rede social Rumble, e, portanto, por ferir tanto o direito brasileiro, quanto o direito internacional, quanto o direito americano, ele deve responder por seus atos na sua capacidade pessoal. Essa tese é uma tese que tem um ineditismo nos Estados Unidos, porque mostra o enfrentamento via poder judiciário do complexo industrial da censura, como bem lembrado pelo Flávio Gordon. Essa tese, invocada pela Rumble e pela Trump Media, motivaram uma segunda ação judicial nos Estados Unidos
contra o Ofcom, que é o escritório de regulamentação das comunicações do Reino Unido, muito bem lembrado pelo Flávio Gordon, que o Reino Unido hoje se transformou num dos principais países dentro desse complexo industrial da censura e que também pretende, por meio desse escritório, censurar plataformas de rede social americana, e por isso, com base nessa ação da Rumble e da Trump Media, o advogado Preston Byrne, que é um dos principais advogados de liberdade de expressão nos Estados Unidos, moveu também uma ação questionando os limites territoriais das decisões de censura proferidas por esse escritório do Poder Executivo do Reino Unido. Então, há um ineditismo nessa tese, há uma grande probabilidade dessa discussão chegar na Suprema Corte americana, mas os argumentos apresentados pela Rumble e pela Trump Media escancaram a hipocrisia do Brasil, que adota comportamentos contraditórios, né? Inclusive há um termo nisso no direito, valendo do latim, o tu quoque, até tu, Brutus. Se você adota comportamentos contraditórios num processo, você não pode, né, alegar boa-fé. Você fica numa situação muito problemática e foi isso que o Brasil fez. No momento, o governo brasileiro, por meio do Departamento do Ministério da Justiça, reconhece as ilegalidades do Moraes e a violação ao direito internacional. E aí, quando vai defender o Moraes no processo, olha, não aconteceu nada, ele estava agindo protegido pela imunidade soberana. Então, há um ônus argumentativo muito grande agora, do qual o Brasil vai ter que se desincumbir para tentar, né, extinguir essa ação. A juíza Mary Scriven vai apreciar todos os argumentos, mas a tese da Rumble e da Trump Media é uma tese muito forte. E como eu disse, esse é um terreno ainda, né, um campo a ser desbravado, porque não há discussão semelhante, né, dentro ali do vasto universo da jurisprudência americana, que um direito diferente do Brasil, muito menos legislado e mais decisão caso a caso, que constitui ali a essência do common law desse direito americano, em que os precedentes, né, casos julgados vão estabelecendo precedentes vinculantes que devem ser aplicados pelos demais juízes. Então, nós estamos aqui num terreno, né, num campo aberto, e os argumentos da Rumble e da Trump Media são argumentos muito fortes. Vamos agora aguardar, então, a juíza Mary Scriven apreciá-los, mas há uma grande probabilidade de que eles afastem, extingam o processo em relação ao Brasil e continuem em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Mari. Excelente, Fred. Você que está conosco, não deixou o seu like, deixe, por favor, é super importante pra gente. Tem uma enquete para você votar aqui também e deixe sua opinião aqui no chat, é super importante pra gente também. Você faz o Sem Rodeios junto conosco. Inclusive, tem uma pergunta aqui no superchat do Mark Jerônimo para o Flávio Gordon. Eu já vou passar para você então, Flávio. Se Alexandre de Moraes perder para a Rumble, o que pode acontecer com o ministro? Bom, Mário, primeiro a gente precisa entender a demanda da Rumble e da Trump Media, né? Eles estão pedindo apenas que as ordens do Moraes sejam declaradas inexequíveis nos Estados Unidos, né? Como elas, de fato, na prática, elas já são, né? Elas são inaplicáveis, mas a Trump e a Rumble estão querendo uma declaração, uma decisão formal da justiça em relação a isso, né? Então, em termos de punição para o Moraes, obviamente, ele não pode ser punido criminalmente nos Estados Unidos, preso, qualquer coisa em relação a isso, mas ele pode, digamos, em relação a bens, a danos, indenização, ele pode sofrer, se ele tiver patrimônio nos Estados Unidos, ele pode ser confiscado em alguns bens, nesse sentido. Qualquer coisa dele pode entrar, digamos, no cômputo do cálculo de indenizações, alguma coisa nesse sentido, né? Outra coisa que pode acontecer e aqui seria o mais grave em termos jurídicos, seria ele se declarar, a decisão ser a revelia, né? Então, se a decisão for tomada a revelia, então, o argumento da AGU for recusado, e aí fica um registro histórico muito sério, e que pode abrir brechas para novas sanções mais graves, né? Porque ele vai ser declarado descumprindo as ordens judiciais, tentando invadir a soberania americana. Isso fica um registro muito, muito grave, né? Então, politicamente, o caso jurídico não tem grandes implicações assim, mas politicamente pode gerar um grande problema para o Brasil, inclusive um incidente diplomático, né? Que fica mais uma vez evidenciado que o Moraes não apenas se limitou a cometer abusos e a violar a Constituição internamente, como tentou fazer isso justamente no país que mais zela pela soberania da sua Constituição, né? Então, isso em termos jurídicos não tem nada muito assim efetivo, uma vez que ele é um juiz aqui brasileiro e a legislação civil e criminal não tem aplicação sobre ele diretamente. Ele pode ter alguma perda em relação a patrimônio, em caso de indenização, se ele tiver ativos nos Estados Unidos, né? Em termos de histórico judicial, que aí pode futuramente abrir novos precedentes para ele ser declarado de novo uma
pessoa objeto de sanções, eventualmente proibições de ingresso nos Estados Unidos, perda de visto, essas coisas. Se ele for julgado à revelia, eu acho que isso complica bastante a situação dele em termos de ingresso, de entrada e de livre trânsito nos Estados Unidos, né? Ótimo, Flávio. A gente já volta contigo para ouvir suas análises aqui no Sem Rodeios. Vamos dar boa tarde para Lucas Saba, que chegou aqui ao nosso programa. Boa tarde, Lucas. Bem-vindo ao Sem Rodeios de hoje. E tá de azul claro ou é branco? É um azul claro. Olha, já tá indicando tua torcida para hoje, eu acho. Pois é, boa tarde, dupla, o carinho da nossa audiência, o Flávio Gordon também. Você sabe que eu tô errando tudo, né, nessa Copa do Mundo, os palpites. Às vezes a gente consegue dar uma ali de polvo, mas o contrário tá meio difícil. Então vou falar que vai dar ali Argentina para ver se dá o contrário Inglaterra. Eu tô já imaginando uma final Espanha e Argentina. Eu acho que vai acabar dando isso. Não tô falando que vai ser exatamente a minha torcida. Eu só acho que é isso que vai acontecer, né, Lucas? É só um palpite. Boa, Lucas, queria te ouvir falar também sobre essa questão, né? Essa novela, Rumble versus Moraes. A gente tem novos capítulos aí. Como é que você analisa esse cenário que a gente pode esperar daqui pra frente? O Rumble, ele na verdade passou um recibo na cara de todos os brasileiros contestando a defesa por parte da Advocacia Geral da União em relação ao ministro Alexandre de Moraes por conta de uma decisão monocrática. Ou seja, eu concordo com o Rumble e tenho certeza que a maioria dos brasileiros certamente também concordam. Veja, uma instituição estatal brasileira, ou seja, financiada pelo erário, pelo pagamento ali de impostos, taxas, etc., da nossa população, estão servindo para uma defesa pessoal, particular, de uma decisão completamente monocrática, porque, veja, poderia ter uma diferença. Se fosse uma decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, aí você poderia dizer o seguinte, olha, é a instituição Supremo Tribunal Federal que está sendo processada, portanto, vai ser defendida por outra instituição, a Advocacia Geral da União, que representa ali o governo federal. Mas não é esse caso. É uma decisão completamente monocrática, que não foi submetida a nenhum colegiado, nem à turma fragmentada e nem aos 11 ministros, o colegiado pleno, e que simplesmente ele tirou da cabeça dele, ferindo, o Flávio Gordon disse, um dos principais conceitos ali, parágrafos da Constituição americana, que é a liberdade de expressão. Vi alguns argumentos muito fracos por parte de defensores do Supremo Tribunal Federal, como do tipo, olha, mas veja bem, haviam tão poucos inscritos aqui no Brasil, usuários, não há problema nenhum em retirar essa rede social do ar. Olha, veja, primeiro que qualquer ditadura não se implementa do dia para a noite. É aquela máxima lá do sapo, da água quente, né, que você vai mantendo até não perceber. E uma outra questão é que não importa. Pode ser uma rede social que sequer tenha um único usuário. Você hoje retirar uma rede social do ar, que é o principal canal de comunicação do Ocidente, é você cercear uma questão de liberdade de expressão. Isso é muito claro em qualquer democracia do mundo hoje, clara, séria, com preceitos bastante sólidos, como deveria ser aqui no Brasil, mas não é. O que mais, na verdade, me espanta nesse caso todo é a Advocacia Geral da União, na verdade, não defender o ministro, mas pedir explicações para o ministro, porque a AGU não é para defender o Moraes ou qualquer ministro do STF, é para defender a União, o governo federal, portanto, a população brasileira. Você retirar uma rede social do ar, você está ferindo a liberdade de expressão, não só americana, por ser uma rede norte-americana, mas do Brasil. E cadê a AGU pedindo qualquer tipo de explicação em relação a isso? Não está. A AGU, por exemplo, poderia ter pedido explicações por parte da Procuradoria-Geral da República no 8 de janeiro, por conta ali dos indiciamentos, posteriormente do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o golpe do algodão doce que não aconteceu, mas não, deixou as pessoas ali, quem não tiver dinheiro, que tente uma defensoria pública, boa sorte, até logo, e vocês que se virem. Isso representa a crise moral, ética e, sobretudo, institucional
que o Brasil passa e sofre nos últimos 20 anos, desde o primeiro governo Lula, que foi escalando ali junto com o regime do PT, PT-STF. Isso só retrata esse tipo de coisa. Você se utilizar da máquina estatal paga com o erário para defender um ministro que já foi criticado por todas as instituições possíveis, por boa parte da população, tem suas decisões contestadas, inclusive em cortes internacionais, e você se utiliza de uma instituição do governo federal para defender esse sujeito, é você passar recibo de que realmente vivemos um regime PT-STF e uma ditadura da toga. Agora, o problema é que quando a AGU entra na discussão, somos nós brasileiros também que estamos entrando nessa discussão. O Flávio Gordon também elencou, respondendo a pergunta do chat, quais poderiam ser ali as sanções sofridas pelo Moraes. Uma pena que são tão poucas. Acredito que ele não tenha mais nada nos Estados Unidos desde quando ali sofreu a Magnitsky. Tem uma questão também que ele não pode pisar nos Estados Unidos, mas a gente sabe que os ministros vão mais para a Europa do que qualquer outra coisa. Vai se tornar uma persona não grata por lá, mas para tudo que ele faz e já fez, ainda é pouco em relação a isso. Por isso que eu digo, qualquer ajuda oriunda da maior potência democrática do Ocidente, como os Estados Unidos, é sempre muito bem-vinda, a gente não vai reclamar. Mas a solução para isso que a gente vive está aqui com nós brasileiros em terras tupiniquins. Mari. Boa, Lucas. A gente já volta contigo, trazendo aqui para a mesa, para o Fred, a pergunta do Marcos Ribeiro. Até que ponto o dossiê Moraes, a gente já mostrou aqui, né? A gente tem em mãos o dossiê Moraes, de autoria do ex-vereador e Dr. Rodrigo Marcial, pode ser utilizado como mais uma prova em seu desfavor junto a algum órgão internacional de justiça. Fred? Mária, é muito importante todo e qualquer registro histórico sobre todas essas ilegalidades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E esse trabalho de documentação, né, ele vai mostrando, para além, né, de qualquer dúvida, como o ministro Alexandre de Moraes foi praticando atos ilícitos, violando direitos fundamentais de brasileiros, porque, né, há esse aspecto de que as pessoas, né, especialmente o grande público que não acompanha política, né, fica meio por fora aí das questões, as pessoas vão se esquecendo de tudo o que acontece e aconteceu durante esse período. Então, é sempre importante se fazer esse registro, e a Gazeta tem uma função, né, primordial nesse registro histórico de tudo que tem acontecido. O próprio Flávio Gordon tem artigos muito bons, né, demonstrando uma a uma, né, essa erosão do Estado de Direito no Brasil, a construção desse regime juristocrático no país. Então, todo e qualquer registro histórico, obra, livro, reportagem, né, reforça ainda mais a necessidade de que o Alexandre de Moraes seja responsabilizado, seja internamente, seja no plano internacional. Eu mesmo agora estou escrevendo, dar um spoiler aqui, estou escrevendo um livro, né, relatando os bastidores do caso no qual eu atuei, do caso Homero Marchese, que foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes em novembro de 2022, e até no processo de escrita ali do livro, às vezes você se esquece de um fato, e aí como você vai recorrer? Você vai recorrer às fontes públicas, né, de informação, vai atrás de livros, vai atrás de reportagens, de artigos, e tanto o dossiê Moraes, há ali o relato pelo Rodrigo Marcial, dessa série de ilegalidades, e o livro é muito bom por esse aspecto, ele vai documentando por dia, né, qual decisão nova que o Alexandre de Moraes deu no dia 14 lá de março de 2019. Instauração do inquérito das fake news. E vai lembrando ali, mês a mês, dia a dia, tudo o que aconteceu nesse período. E aí você vai vendo, né, o volume, a imensidão das ilegalidades praticadas e do esforço, inclusive, que precisa ser feito para responsabilizar o ministro Alexandre de Moraes. Porque, às vezes, os fatos ficam isolados, né, e as pessoas só têm a real dimensão, né, a gravidade de tudo que está acontecendo quando você elenca um a um todos os fatos e quando você vai rememorando, a pessoa, né, dá aquele, inclusive, aquele insight ali, o relâmpago, a pessoa, né, cai a ficha de que o negócio é muito mais grave do que parece. Até porque, né, infelizmente, grande parte da nossa imprensa atua como braço de propaganda desse regime, acoberta as ilegalidades do Moraes, e aí esses trabalhos, né, que são feitos justamente para despertar a consciência da sociedade brasileira e da comunidade internacional são cada vez mais importantes. É
imprescindível que esse trabalho não pare para que os brasileiros não esqueçam o que aconteceu e que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado por todos os seus atos. E aí uma obra como essa, Dossiê Moraes, ela traz justamente a memória de todos o que tem acontecido nos últimos anos no nosso país, Mari. Excelente, Fred. Já vamos receber aqui no Sem Rodeios o deputado Cristiano Caporeso. Antes eu vou pedir para o nosso querido Vitor Kunzio colocar para a gente acompanhar aqui na tela, para a gente até começar, de repente, a entrevista sobre este assunto aqui com o deputado. A OAB aciona Moraes para garantir contato de Flávio com Bolsonaro. Olha só a publicação do próprio Flávio Bolsonaro. Agradeço à OAB pela manifestação a Alexandre de Moraes, visando assegurar a comunicação entre mim e o presidente Jair Bolsonaro na qualidade de seu advogado constituído nos autos. Vamos dar boa tarde para o deputado Cristiano Caporeso. Boa tarde, muito bem-vindo aqui ao nosso programa novamente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Satisfação poder participar aqui com vocês. Por favor, quando escrever o seu livro, já me mande um exemplar aí, Frederico, que eu faço questão de ler, tá bom? Valeu, com certeza. Vamos lá. Como é bom... Como é gratificante ver a OAB finalmente tomando uma posição, saindo da inércia em relação à postura de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes ele age de maneira completamente injustificável em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho alguns números aqui que chamam muita atenção. Em 580 dias preso, Lula recebeu 572 visitas. Só o Fernando Haddad, que era ali o seu escolhido para substituí-lo na corrida presidencial. Nós devemos sempre lembrar disso, tá? Foi o homem derrotado por Jair Bolsonaro. Ele visitou ele 21 vezes sem autorização prévia. E agora, Flávio Bolsonaro, que é filho, e além de filho é advogado, não poderia visitar o pai? Qual é o fundamento jurídico para isso? Campanha antecipada? Por que não teria sido campanha antecipada quando a dona Michele Bolsonaro leu uma carta do presidente Bolsonaro pedindo para que mais respeito em relação à sua família, né, justo, mas agora com o Flávio isso está acontecendo. O que justifica esse duplo padrão comportamental de Alexandre de Moraes? Quantas cartas o Haddad leu de Lula, sendo lidas essas cartas em palanque de comício? Em palanque de comício. Agora, a carta do presidente Bolsonaro, pedindo apenas um reconhecimento de quem é o seu escolhido, não pode ser lida. Nada justifica juridicamente. Que bom que a OAB lembrou do seu dever, da sua missão, e tomou uma postura em relação a um poder da República que está completamente fora de controle hoje, que é o Poder Judiciário. Deputado, boa tarde, um prazer falar com o senhor. Queria falar um pouquinho sobre a corrida eleitoral no seu estado. O senhor está no Partido Liberal e o Partido Liberal ainda não fechou uma questão porque está dependendo de como vai se desenhar o cenário. Há uma vontade já explícita e pública por parte de Flávio Bolsonaro de estar no palanque em Minas Gerais ao lado do senador Cleitinho. A questão é se o senador Cleitinho vai querer ou não, ele que lidera as pesquisas, e já jogou sua decisão para o último dia ali dos diretórios, dos anúncios, ou seja, só 5 de agosto. Queria que o senhor falasse um pouco dessa possibilidade do PL ter a vice na chapa do Cleitinho, se ele é alguém confiável, a direita já o criticou várias vezes, etc. Queria saber do senhor se o PL faz bem de embarcar com ele ou se teria que ter um candidato próprio. Obrigado pela pergunta. O senador Cleitinho é hoje o nome com mais força para o governo em Minas Gerais. Ele já sairia aí com uns 40% de intenção de voto. Eu o conheço pessoalmente, né? Sou amigo do Cleitinho. Não concordo com essa postura dele, de deixar para o último dia para definir se vai ter uma composição com o PL ou não. A gente não pode ficar completamente na mão do senador Cleitinho. Ele tem uma postura que foi muito correta, de já ter declarado apoio ao Flávio Bolsonaro, porém a gente precisa de um palanque forte dentro de Minas Gerais, que é o estado decisivo para definir as eleições. Quem perde Minas
para presidente, perde Brasil. Quem ganha em Minas, ganha Brasil. Diante disso, eu tenho defendido, eu fui o primeiro a defender o nome do empresário e ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli, como uma boa alternativa para uma candidatura própria pelo PL. Por qual motivo? Primeiro, porque ele pegou a cidade de Betim quebrada e entregou ela superavitária. Então, ele demonstrou um histórico de sucesso na iniciativa pública. Foi deputado por muitos anos, então sabe como é que funciona o parlamento, né? Deputado federal. Segundo, porque ele é um empresário de sucesso. Ele faz parte de um grupo bilionário no Brasil e que tem diversos empreendimentos. Inclusive, está construindo o maior aeroporto de cargas da América Latina. Então, nós temos uma pessoa que tem tempo de vida, experiência na iniciativa pública e na privada para poder tentar pegar esse abacaxi, tá? O estado de Minas hoje é um abacaxi, ele está com as contas desorganizadas e precisa realmente de um trabalho muito profissional para poder recuperar a sua situação fiscal. Então, eu realmente tenho defendido uma candidatura do Vittorio Medioli, e ainda mais diante dessa postura do Cleitinho. O Cleitinho, eu fui um dos primeiros a vê-lo como uma alternativa para o Matheus Simões, que para mim é um péssimo nome. Um péssimo nome. Ainda mais por ser alguém que fez parte do governo Zema. O governo Zema, a maior parte do Brasil não sabe, mas ele não pagou nada da dívida de Minas. Ele governou através de decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive o próprio ministro Gilmar Mendes já jogou isso na cara do governador Romeu Zema, e ele estava trabalhando para jogar o problema para a próxima gestão, né? Pego a bomba e jogo para o próximo governador e que se dane a população de Minas Gerais. Então, qual é a minha posição e a posição que eu passei para o próximo presidente Flávio Bolsonaro? Que hoje é mais interessante para o PL, diante da postura do Cleitinho, lançar uma candidatura própria. Deputado Caponeso, boa tarde. Flávio Guardo falando aqui. Voltando à questão da OAB em relação ao Alexandre de Moraes, a gente sabe que o Alexandre tem um histórico de desprezo completo pela OAB, né? A OAB já se manifestou em algumas outras vezes, inclusive, sobretudo por parte de algumas seccionais, né? Tiveram manifestações mais contundentes em defesa das prerrogativas dos advogados, por exemplo, dos réus, dos inquéritos da fake news, do 8 de janeiro, que essas prerrogativas foram sempre violadas reiteradamente pelo Alexandre de Moraes, né? Mas a OAB nacional, de fato, ela sempre agiu muito tímida, e por muitas vezes até cúmplice em relação ao Alexandre de Moraes, né? A gente tem relatado aí vários depoimentos de advogados reclamando muito da atuação da OAB nacional, né? E o Moraes sempre debochou, sempre ironizou. Eu me lembro, por exemplo, no julgamento de final de 2023, acho que em novembro, ele negou a sustentação oral por um advogado e fez um deboche com a OAB. Falou, a OAB vai lançar mais uma notinha contra mim, vamos fazer as festas dos haters da rede social, ou seja, tratando com desprezo, como ele trata com desprezo o direito brasileiro, a Constituição, né? Porque, na minha perspectiva, ele não é um juiz, ele é um militante fantasiado de juiz. Então, eu quero saber, o senhor não acredita que falta uma ação mais forte da OAB, no sentido mesmo, por exemplo, de integrar um pedido de impeachment, ou exigir que esse sujeito seja afastado do cargo por não ter as condições mínimas de ocupar, de ter legitimidade no exercício de um poder judicial, haja visto que ele nunca se comporta como juiz em relação ao OAB, por exemplo, ele sempre se manifestou com ironia, com deboche, com escárnio. O que o senhor acha a respeito disso? Flávio, primeiramente, parabéns pela sua posição, uma opinião muito bem formada e firme a respeito do assunto. Só realmente quem entende o mínimo, o básico, a respeito do direito, consegue se posicionar assim. Né? Qualquer estudante do primeiro período de direito sabe qual que foi a importância dos direitos humanos. Ele que vem dentro de um ramo do direito chamado iusnaturalismo, que surgiu do pensamento tomista, né, de Santo Tomás de Aquino. Existem direitos naturais que nos são legados por Deus. Você não precisa ter uma constituição, você não precisa ter um pedaço de papel falando, olha, nós temos o direito à vida. Não, nós somos vivos, somos ser vivos, e isso é uma coisa inerente à natureza do nosso ser. Então, este ramo da ciência jurídica chamado iusnaturalismo é o que
acaba criando os direitos humanos, que são aqueles direitos que o Estado não deve interferir. Alexandre de Moraes, ele violou um dos princípios mais básicos e elementares dos direitos humanos, que é o princípio do juiz natural. Ninguém pode ser vítima e julgador do próprio processo. E agora, né, das inúmeras inovações de Alexandre de Moraes, ele se torna o executor da pena contra Jair Bolsonaro. E um executor bem sui generis, né, único em seu gênero, porque ele dá tratamentos que outros presos jamais tiveram. Eu, inclusive, já fiz diversas declarações fortes falando que eu não gostaria que o presidente Bolsonaro fosse tratado como ex-presidente, porque eu já entendi que é impossível pedir isso para Alexandre de Moraes. Eu gostaria que ele fosse tratado como traficante, como um latrocida, como um homicida, como uma pessoa realmente do crime, porque um criminoso não é tratado como o presidente mais honesto da história do Brasil. Né? Chamam Bolsonaro de golpista, mas não podem chamar ele de corrupto, porque ele não desviou nenhum centavo. Não existe nada. Em um momento que o Brasil está afundado mais uma vez, é claro, para surpresa do total de 0 pessoas, em escândalos de corrupção, como o Petrolão, esse escândalo do Banco Master, tudo, né, sempre no governo do PT. O PT do Mensalão, o PT do Petrolão, dos desvios do BNDES, que quebrou a Petrobras, e agora, depois, o Bolsonaro entregou as empresas, as estatais públicas superavitárias, e agora, novamente, elas estão em prejuízo. Por que será, né? Qual será o problema? Então, é simplesmente inacreditável que se tenha o silêncio por parte de um juiz da Suprema Corte que está rasgando os tratados de direitos humanos aos quais o Brasil é signatário e que na nossa Constituição são abraçados em seu artigo 5º. Nós estamos falando de uma questão totalmente técnica aqui. Alexandre de Moraes, ele representa a esculhambação e a decadência do Poder Judiciário. Então, é claro que a OAB ela precisa, sim, entrar com pedido de impeachment, como eu fiz. Eu, na condição de deputado estadual, fui até o Senado e protocolei um dos vários pedidos de impeachment que hoje tem o Alexandre de Moraes, e que não prosperaram até aqui, principalmente por causa de um porcaria, né, para a vergonha do nosso estado de Minas Gerais, de um mineiro, o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que por covardia agiu de maneira cúmplice, deixando com que o Supremo Tribunal Federal, através de Alexandre de Moraes, virasse uma vergonha para a melhor tradição jurídica do mundo ocidental. Deputado, a Polícia Federal indiciou 47 envolvidos no escândalo do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. No entanto, deixou o Lulinha de fora e a sua melhor amiga, Roberta Luxinger. Como é que o senhor avalia, né, essa postura da Polícia Federal deixar essas duas figuras centrais do escândalo de fora nesse momento? É escandaloso. Isso é algo completamente escandaloso. A maneira como a Polícia Federal ela tem se omitido também em relação ao Moraes. Entendam, não é só a OAB que precisa tomar uma postura. Eu sou policial militar, eu sou cabo da Polícia Militar. Sabe o que eu aprendi no meu curso de formação? Que ordem ilegal não pode ser cumprida. Eu aprendi que um policial ele precisa ser um escravo e aplicador da lei. Então, para fazer o meu concurso, eu tive aula de direito penal, eu tive aula de direito constitucional, eu tive aula de direito administrativo, e eu tenho certeza que a grade curricular de um agente, eu não vou nem falar de delegado aqui, tá? De um agente da Polícia Federal é muito mais exigente do que a prova que eu fiz para policial militar. Então, não tem inocente aqui, tá? Se no Tribunal de Nuremberg os oficiais nazistas falaram que estavam apenas cumprindo ordens quando exterminaram judeus nos campos de concentração, isso nem mesmo a Polícia Federal pode falar, porque essas ordens não são legais.
As ordens emitidas pelos nazistas eram imorais, mas não eram ilegais. Afinal de contas, até a escravidão já foi legalizada um dia na história da humanidade, não é mesmo? Agora, no caso de Moraes, é mais grave. A Polícia Federal, ela age em omissão e em ação cúmplice em diversos momentos, de uma forma a fingir que não é formada por funcionários públicos de carreira que conhecem o direito, que tiveram, né, que passarem um concurso público. O que significa delegado? De onde surgiu a palavra delegado? Delegado é uma abreviação. No início do século XX, o nome do cargo era juiz delegado, porque era um juiz delegado na função de policial, tá? Então é isso. A palavra delegado vem de juiz delegado. Ele é uma pessoa que tem a obrigação de alertar quando a lei não está sendo cumprida e de olhar para um juiz e falar: a ordem que o senhor está emitindo é ilegal. O silêncio da Polícia Federal em relação a isso é um silêncio cúmplice. Se um dia a lei e a ordem for restaurada neste país, e eu vou trabalhar para que isso aconteça, com certeza existem delegados da Polícia Federal que devem ir para a cadeia pelo que fizeram com presos do 8 de janeiro. Gente, vamos lá. Um dos princípios básicos do direito penal é a individualização de condutas. Sempre que alguém vai ser acusado e cabe a prova, o ônus da prova a quem acusa, e no caso aí a persecução penal veio do Estado, deve individualizar o que cada manifestante que foi condenado pelo 8 de janeiro praticou efetivamente. Quem jogou uma pedra que quebrou a vidraça, quem entrou no prédio sem autorização, mas não quebrou nada, quem ficou do lado de fora, tudo tem que ser individualizado. Não existe acusação genérica dentro do direito penal. Mas adivinha só, Frederico, todos foram condenados por uma acusação genérica. Isso é um absurdo. Então agora a Polícia Federal, coincidentemente, deixa o filho do Lula, né? O seu fenômeno, o seu camisa 9 dos negócios, né? O Ronaldo Fenômeno dos negócios, de fora do escândalo do Banco Master. Isso aí é um posicionamento vexaminoso e claramente paritário. Ótimo, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao Sem Rodeios. Eu que agradeço, peço que os ouvintes, quem estão aí nos assistindo, possam seguir o nosso trabalho através das redes sociais, que é muito importante, através do Caporeso DM de Direita Minas, tá? A Direita vive e um bom serviço para vocês. Valeu. Igualmente. Até mais. Obrigada. Você que está conosco, não deixou o seu like, deixe, por favor, é super importante. A gente vai agradecendo a participação de cada um aqui no chat. Mestre Filme chegou aqui também, citando Seleção Francesa. Obrigada pelo carinho. Tem também o Pedro, José Arnaldo, Francisca, o time todo nos acompanhando, o time Sem Rodeios aqui, construindo o programa junto com a gente. Bom, voltando com o Flávio Gordon, essa questão da OAB, eu queria ouvir sua opinião também, né? A gente vê a OAB acionando Moraes para garantir contato de Flávio com Bolsonaro. Muitos estão analisando que, de repente, essa questão aí, essa decisão do Alexandre de Moraes acaba sendo um tiro no pé, digamos assim, do próprio Moraes e pode favorecer bastante Flávio Bolsonaro neste ano eleitoral. Como é que você tem enxergado esse cenário? Sim, Mari, tiro no pé dependendo de que perspectiva, né? O Alexandre de Moraes sempre age pensando nele, acima de tudo, né? Claramente ele tem uma pulsão de poder, inclusive incontrolável. Em alguns momentos ele faz simplesmente porque ele pode fazer. Então ele não tem nenhum limite, nenhum freio de ordem moral ou de ordem legal para impedir as suas ações, né? E mais uma vez, eu vejo com bons olhos essa manifestação do OAB, mas infelizmente ela vem tarde demais. Ela vem no momento em que as instituições basicamente passaram os últimos 4, 5, 6, 7 anos chancelando a atuação do Alexandre de Moraes, né? Até um ponto que ele ficou basicamente indestrutível. A gente voltando ali ao caso ainda do Rumble e tal, o Luca estava falando bem da coisa da AGU, mas se a gente pega as instituições brasileiras, a gente não pode ficar só no nome, na formalidade, né? Quem é a AGU hoje? Isso vale para o STF, isso vale para todas as instituições que deveriam também conter o Alexandre de Moraes, né?
A AGU quem? É o Bessias, o Jorge Bessias. Eu faço questão de usar a grafia Bessias, foi como a Dilma Rousseff se manifestou lá atrás, na época quando ela nomeou o Lula, né, para fugir da justiça, obstrução de justiça, e a gente teve aquele áudio vazado, ela falando com o Lula sobre o Bessias. O que era o Bessias? Era o despachante deles ali, o office boy do lulopetismo, que vinha correndo ali com papel, que era o termo de posse, para livrar o Lula da primeira instância, né? E o Bessias é o eterno Bessias, ele vai ser sempre o office boy do lulopetismo. Então, ele queria entrar no STF para ser o office boy, ele atua na AGU como office boy do lulopetismo. Então, as instituições brasileiras, quando a gente olha os nomes, as instituições são isso, elas estão totalmente carcomidas por dentro. E o STF é isso, o Alexandre Moraes carcomeu o STF por dentro, Gilmar Mendes, Flávio Dino e tantos outros ali que corromperam totalmente a instituição em nome de uma pauta política, né? Então, assim, eventualmente ele pode dar um tiro no pé, mas quem vai cobrar as consequências, né? Até hoje o Moraes cometeu uma série de abusos e até hoje não foi punido. Internamente não teve nenhuma resistência. O que a gente teve foi externamente, a aplicação da lei Magnitsky e tal, que depois foi revogada, mas possivelmente talvez venham novas levas aí, uma vez que ele está no olho do furacão dessa briga aí com o Rumble, com a Trump Media, e o governo americano já sabe claramente quem é o Alexandre Moraes, que representa um ator político perigoso, inclusive para a ordem internacional, né? Porque atua invadindo jurisdições alheias para impor as suas vontades, né? E agindo sempre de maneira paralela. Assim como ele fundou o gabinete paralelo aqui, que atua por meio de chantagem, né? Ele queria ter representantes das redes sociais aqui para poder chantagear, ameaçar de prisão, exigir que as manifestações, que as ordens de censura fossem terceirizadas, ele terceirizava as ordens de censura e exigia que fosse mantido em sigilo, né, para ele mesmo não assumir a responsabilidade. Então, ele fez isso o tempo todo, ele tentou fazer isso internacionalmente, né? Então, vamos ver. Eu acho muito pouco que a OAB se manifeste simplesmente em favor do Flávio, tentando garantir a prerrogativa do Flávio, né? Lembrando que o Flávio não é apenas filho do Bolsonaro, como em março ele se constituiu como parte da defesa. Então, obviamente, ele tem as prerrogativas de advogado. E, obviamente, a OAB tem a obrigação de defender essas prerrogativas, né? E a OAB Nacional tem feito isso de maneira muito tímida. E, mesmo assim, quando faz, eu ainda acho muito pouco. Eu acho que a OAB deveria atuar de maneira mais vigorosa e mais ostensiva na solicitação de pedido de impeachment de Moraes, de afastamento do Moraes do STF, porque a presença do Moraes no STF não é apenas uma corrupção do próprio STF, é uma corrupção do direito brasileiro como um todo, né, do judiciário inteiro. O judiciário inteiro passa a ser contaminado pela presença do Moraes no STF atualmente, Mário. Flávio, já voltamos contigo. Vamos receber agora aqui no Sem Rodeios, deputado Capitão Alden. Boa tarde, muito bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, minha continência regulamentar, satisfação poder retornar a esse programa de grande audiência. Ótimo. Bom, aproveitando sua companhia, gostaria de seguir tratando desse tema aqui que o Flávio estava analisando, a OAB acionando Moraes para garantir contato de Flávio com o Bolsonaro. Como é que o senhor tem visto nesse posicionamento da OAB, que muitas vezes e por muitos anos acaba sendo, né, insuficiente ou decepcionante? Como é que o senhor tem visto esse movimento agora da OAB? Perfeito, Mariana. Bom, sabe o que é que mais me preocupa em toda essa história, essa confusão que tem sido criada? Que não é apenas uma carta, mas é o precedente que está sendo criado. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio Bolsonaro ao próprio pai, porque ele teria divulgado uma carta escrita por Jair Bolsonaro. Uma carta. Então pensem todos comigo. Não houve na carta menção à fuga, não houve destruição de provas, não houve ameaças a testemunhas, houve apenas uma divulgação de uma carta, obviamente com conteúdo político. E aqui é importante deixar uma coisa muito clara. Ninguém está dizendo que uma carta nunca possa ser analisada pela justiça. Claro que pode. E, aliás, a LEP, a Lei de Execuções Penais, fala muito bem sobre isso. Se uma carta tiver ordens para cometer crimes, plano de fuga,
destruição de provas, intimidação de testemunhas, comunicação com facções criminosas ou qualquer outro conteúdo ilícito, o Estado não apenas pode agir, mas como teria o dever de agir. Mas essa não parece ser a discussão. Nesse caso em específico, a carta possui conteúdo político. E aí eu pergunto, qual é o critério que o Alexandre de Moraes adotou para poder adotar essa medida? Quando Lula esteve preso em Curitiba, o próprio Supremo Tribunal Federal autorizou que fosse concedida entrevistas à imprensa. E não foi apenas uma vez. Segundo o levantamento divulgado pelo próprio Instituto Lula, durante os seus 580 dias em que permaneceu preso, Lula concedeu 22 entrevistas e divulgou 22 cartas conteúdo político. Entre elas, a carta em que retirou sua candidatura à presidência da República e declarou apoio, à época, ao Fernando Haddad, influenciando diretamente a campanha eleitoral de 2018. Depois, suas condenações foram anuladas por questões processuais que nós sabemos, por questão de competência do juiz. Mas o que tem que ser dito agora, nesse momento, é essa comparação. Bolsonaro escreve uma única carta. Seu filho divulga essa carta. E isso já passa a justificar, já é um mero justificativa para a suspensão das visitas familiares por 90 dias. Existe um princípio elementar na lógica jurídica. Quem pode o mais, pode o menos. Se foi permitido conceder 22 entrevistas, se foi permitido divulgar 22 cartas, como uma única carta agora passa a justificar uma medida ainda mais restritiva no caso de Bolsonaro. E mais do que isso, a própria lei de execuções penais assegura ao preso o direito de manter contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita. E a discussão fica ainda maior no caso envolvendo Jair Bolsonaro, porque, como você disse, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que Flávio continue visitando seu pai na condição de advogado constituído. Ou seja, a discussão já não envolve apenas o fato de ser pai e filho, envolve também o direito de defesa e as garantias das prerrogativas enquanto advogado. E vou concluir dizendo que aquilo que milhões de brasileiros enxergam, na minha avaliação, existe um objetivo claro: reduzir a capacidade de comunicação da maior liderança política da direita brasileira e uma das maiores lideranças populares do país. Jair Bolsonaro continua mobilizando milhões de brasileiros. Uma única carta escrita por ele, obviamente, domina todo o debate nacional. Isso demonstra o tamanho da sua influência. Quem acredita na democracia enfrenta adversários no debate, nas urnas, pelo voto, e nunca pelo isolamento político ou pela restrição crescente da sua capacidade de comunicação. Porque a democracia não escolhe quem pode falar. A democracia garante que todos possam falar e é o povo quem decide em quem acreditar e muito mais em quem votar. Quando cresce essa percepção de que medidas estatais estão sendo utilizadas para reduzir a voz da principal liderança da oposição, o debate deixa de ser apenas sobre Jair Bolsonaro e passa a ser sobre os limites do poder do Estado. Hoje é Jair Messias Bolsonaro e amanhã poderá ser qualquer brasileiro. E quando a confiança na igualdade perante a lei desaparece, quem perde não é apenas o homem, mas quem perde também é o próprio Estado democrático de direito. Então, eu parabenizo essa posição da OAB, porque ele, de fato, está aí defendendo as prerrogativas dos advogados de todo o Brasil, e não apenas de Jair Bolsonaro e do próprio Flávio Bolsonaro. Deputado, boa tarde. Lucas Saba, aqui de São Paulo. Um prazer falar com o senhor. Deputado, pela primeira vez a OAB se posiciona, né, ou melhor, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de tantos demandos do STF, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, é o primeiro levante, ainda que tímido, ainda que numa nota quase pedindo desculpa por concordar do ministro, mas já parece ser o começo, o start. Queria saber do senhor esse silêncio das nossas instituições em relação aos desmandos do STF e a primeira postura da OAB contra. Olha, realmente foi uma informação que no primeiro momento, eu fiquei surpreso. Eu não esperava o posicionamento da OAB, principalmente considerando o histórico de outros fatos. Por exemplo, os presos do 8 de janeiro, eu particularmente, eu estive na Papuda, estive na Colmeia, fui um dos primeiros parlamentares
a visitar os presos políticos do 8 de janeiro e denunciei que vários advogados de todo o Brasil estavam reclamando que não estavam tendo acesso, inclusive aos seus clientes, não estavam tendo acesso aos inquéritos, não estavam tendo acesso a elementos que estavam sendo utilizados, em especial pelo Estado, para acusar os seus clientes. Ou seja, foram presos violando prerrogativas dos advogados que não permitiam acesso aos seus clientes, que não permitiam acesso aos dados, aos processos envolvendo os seus clientes, feriu de morte diversos princípios constitucionais e nós cansamos, rogamos, imploramos insistentemente que a OAB se posicionasse com relação a isso. Pasmem, naquela época eles não se posicionaram e até hoje muito pouco se foi dito ou falado a respeito daqueles episódios envolvendo os presos políticos do 8 de janeiro. Então, eu tomei como surpresa realmente esse posicionamento da OAB. Acho que, apesar dos pesares, foi importante, é importante esse posicionamento, porque afinal de contas a OAB é a OAB, né? E eu acredito que isso tem uma força, ela a partir desse posicionamento da OAB, isso vai permitir até que acadêmicos do direito, que pessoas do mundo jurídico possam também ter a coragem e até o respaldo da OAB para se posicionar, garantindo sim as prerrogativas dos advogados e que eles possam ter aquilo que a própria lei garante, ampla defesa e contraditório. E Jair Bolsonaro, na medida que você cerceia o Flávio Bolsonaro, independente de ser filho ou não, mas você cerceando a ida de Flávio Bolsonaro, a presença de Flávio Bolsonaro, você está cerceando uma pessoa que obviamente está sendo acusada pela justiça, já foi condenado, mas você está negando, cerceando àquela pessoa a ampla defesa ao direito e ao contraditório que a própria legislação garante a qualquer condenado, independente de corrente ideológica. Então, eu acho importante, eu acho válido esse posicionamento da OAB e isso vai dar força e coragem, estímulo para que outras autoridades igualmente possam se posicionar juridicamente, defendendo as prerrogativas dos advogados e, óbvio, os direitos aqueles que eventualmente venham ser objeto de apuração do Poder Judiciário. Boa tarde, deputado. Ainda em relação a esse tema, que é um dos problemas centrais do Brasil hoje, que é a juristocracia, né, essa hipertrofia do STF, eu queria falar um pouco como é que está a disputa eleitoral aí no seu estado. Né? A gente sabe que para enfrentar essa juristocracia, a gente vai precisar, além da eleição presidencial do Flávio Bolsonaro no pleito de outubro, a gente vai precisar também para o ano que vem de um Senado muito comprometido com essa pauta, né, de enfrentar os abusos do Supremo. Eu queria saber o nome que aparece mais forte aí no seu estado, na Bahia, como pré-candidato ao Senado, é o João Roma, né? Eu queria se o senhor pudesse um pouco relembrar a nossa audiência aqui, os posicionamentos do João Roma em relação aos abusos do judiciário, o que ele pensa em relação a isso, o senhor pode falar alguma coisa aí para o nosso ouvinte. Obrigado. Perfeito. Inclusive, aproveitando o ensejo, vale salientar aqui que recentes pesquisas em torno dos nomes dos prováveis candidatos que poderiam ser escolhidos pelo eleitor pesa entre, isso foi dito na pesquisa, que aqueles pré-candidatos ao Senado Federal que se posicionassem claramente, de forma pública, a respeito do que eles pensam sobre eventuais intervenções do STF no processo político, inclusive intervenção nos poderes constituídos, tanto legislativo quanto poder executivo, e o próprio posicionamento deles com relação, por exemplo, a impeachment de ministros do STF. Esses foram os pontos apresentados por uma recente pesquisa, direcionando que a escolha dos eleitores nos seus eventuais pré-candidatos ao Senado pesariam muito essas decisões ou esses posicionamentos públicos diante desses temas principais. Eu concordo, porque eu acho que, infelizmente, o nosso Senado brasileiro ele tem ficado de mãos atadas, ele tem realmente se comportado como se fosse o quintal da STF e muitas vezes se posicionado de forma omissa. E as nossas legislações, elas são muito claras no que concerne a
a possibilidade do magistrado, em especial ministro, e ele se utilizando do cargo, da função, para exercer atuação político-partidária, ele cometeria, sim, em tese, crime de responsabilidade. E quantos episódios praticados por diversos ministros do STF teriam se enquadrado nesses pontos que a própria legislação define como possível crime de responsabilidade, e o STF se coloca como se fosse alheio a essas questões. Então a sociedade ela tem cada vez mais pressionado que os pré-candidatos ao Senado, eles de forma pública, de forma ostensiva, eles se posicionem de que maneira eles pretendem conduzir o seu mandato na eventual eleição frente, especialmente aos ministros do STF. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos 3 candidatos, 2 deles ligados ao PT, que é o Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, o Jacques Wagner, que hoje possui o mandato de senador da República, tentará a sua reeleição, e temos o João Roma, que está numa coalizão, liderando essa coalizão da oposição, frente a essa possibilidade de tentar derrotar o PT aqui no estado da Bahia. Vale salientar que ele está lutando contra 2 ex-governadores do estado, aqui na Bahia. 2 governadores que tiveram, cada um, 8 anos de mandato aqui no estado, exercem ainda, na atualidade, uma influência política muito forte, especialmente no interior, diferentemente de João Roma, que se coloca como pré-candidato ao Senado, tem pontuado nas pesquisas como possível terceiro colocado hoje, nessa atual conjuntura. Pode ser que esses possíveis escândalos envolvendo Rui Costa, recentemente, o TCE, aqui na Bahia, apontou, mais uma vez, erros grosseiros nos processos de licitação na aquisição de respiradores. Eu, inclusive, fui o primeiro parlamentar do Brasil, em 2020, estava como deputado estadual, a fazer a denúncia do chamado Consórcio Nordeste, especialmente no que tange a compra de respiradores do Consórcio Nordeste. Foram 3 contratos. Hoje, parte da imprensa tem divulgado apenas o caso mais emblemático da Hempcare, que foi um contrato aí de mais de 48 milhões de reais. Mas, além desse contrato da Hempcare, houve mais 2 contratos, da Pulsar Development e da Ocean 26. Todos esses 3 contratos somados dão mais de 264 milhões de reais. Eu fui o primeiro parlamentar, em 2020, quando eu estava como deputado estadual, em plena pandemia, que denunciei esses casos envolvendo respiradores. Então, eles têm, sim, todos esses episódios, um potencial muito forte de talvez prejudicar a campanha do Rui Costa e de todos aqueles que estejam, eventualmente, na sua circunscrição, como o Jacques Wagner, que é do mesmo partido. Então, eu acredito que talvez esses episódios sendo cada vez mais intensificados, o João Roma possa, sim, com essa coalizão e com esse somatório de investigações, poderão, sim, fazer com que ele se torne competitivo numa eleição aqui do Estado para o Senado Federal. Falando em escândalos de corrupção, a Polícia Federal indiciou 47 envolvidos no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas, deixando de fora tanto Lulinha quanto sua melhor amiga, Roberta Luxinger. Como é que o senhor avalia nesse momento, né, uma operação abafa em relação ao filho do presidente no escândalo do INSS? Olha, a gente tem visto desde o início da CPMI, que tratou de investigar essa fraude do INSS, uma tentativa do governo e do sistema, do establishment, de tentar desassociar Lula e seus eventuais membros, especialmente do poder, ou pessoas ligadas a ele, filhos, parentes, amigos próximos do Lula. Então, houve uma grande operação abafa nessa tentativa de não linkar, eventualmente, qualquer participação direta ou indireta do descondenado. Mas, se a CPMI apresentou indícios de conversas, de documentos, de falas, de depoimentos que poderiam sugerir a participação, em alguma medida, do filho do presidente Lula, eu acredito que isso tinha sim que ter sido alvo de uma investigação mais aprofundada da PF e colocá-lo sim no rol dos possíveis indiciados
Até porque o inquérito, ele não resta provado, não há indícios de culpabilidade. Eu acho que na medida que foi juntado aos autos da CPMI e agora com vastas denúncias que foram apresentadas, eu acho que deveria sim, até para que seria uma oportunidade do próprio Lulinha e do próprio Lula e de todos aqueles do governo atestarem que realmente ele não tem culpa no cartório. Então, a esquerda, em especial os setores ligados a Lula, falam o tempo todo que quem não deve não teme. Então, eu acho que seria uma oportunidade para todo o Brasil, para o governo, deles demonstrarem que, de fato, Lula não tem, o Lulinha, no caso, não teria nenhum envolvimento com esses casos. Então, eu acho que o próprio Lulinha poderia, nesse momento, demonstrar a sua conta bancária, demonstrar as suas transações, tornar possível que ele dispusesse, inclusive, extratos bancários, movimentações financeiras, que ele apresentasse de antemão todas essas possíveis provas, não linkando ele a esses eventuais desvios. Eu acho que no eventual pré-campanha à presidência da República, esse seria o maior favor que ele estaria dando para a campanha eleitoral. Ou seja, provas, indícios de que ele não teria participação direta ou indireta nesses escândalos. Então, isso reforçaria ainda mais a campanha do Lula, por exemplo, e ele diria, olha, está vendo que meu filho não tem nada a ver, está vendo que as pessoas próximas não têm nada a ver com esse processo. Então, eu acho que se eu estivesse do lado de lá, assim como o Flávio tem feito a todo momento, pedindo, por exemplo, a CPMI do Banco Master, a todo momento falam que Flávio está ou estaria associado ao Banco Master em alguma medida, direto ou indiretamente, e a todo momento, tanto ele quanto nós da oposição temos defendido a CPMI para que tudo isso venha assim ser colocado à prova, seja colocado um ponto final nessas questões. Então, eu acho que a não participação do Lulinha ou a não citação de Lulinha nesses primeiros inquéritos da PF mostra que realmente há um peso muito forte, que há uma operação muito pesada no sentido de, inclusive, intervenção dos poderes constituídos para poder tentar livrar de toda forma o governo Lula e os seus potenciais representantes. Então, vamos aguardar. Eu acho que pior é não ter tido nenhum tipo de inquérito aberto. Então, pelo menos eles abriram esses inquéritos. A gente vai estar acompanhando, inclusive, essas pessoas, vamos cobrar que essas audiências ocorram, para que as pessoas prestem esclarecimentos, e a depender do rumo e da fala que essas pessoas venham a se posicionar nos inquéritos, de repente ampliar o escopo da investigação. Mas eu acho positivo, sim, que se tenha aberto aí pelo menos esse processo, para que a gente dê uma resposta à sociedade e não fique o tempo todo com aquela ideia de que vai terminar em pizza. Certo, deputado. Obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao Sem Rodeios. Eu que agradeço a oportunidade. Forte abraço a todos. Até mais. Você que está conosco, não deixou o seu like, deixe, por favor, que é bem importante. Ainda falando sobre CPMI do INSS, esse escândalo. Aí nós vamos trazer aqui no Sem Rodeios. Vou pedir para o nosso querido Vitor Cunzio preparar aqui na tela para a gente um print de uma publicação do senador Carlos Viana. Ele fala que a Polícia Federal indiciou hoje o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral da autarquia e o ex-diretor de benefícios, entre outros, no primeiro relatório final da Operação Sem Desconto. São 48 indiciados por corrupção e desvios que somam cerca de 6 bilhões de reais contra aposentados e pensionistas. Segundo a APF, Stefanuto se omitiu na fiscalização das entidades associativas em troca de propina. O comando do órgão que deveria proteger o aposentado é apontado como parte do esquema que sangrava o benefício do idoso mês a mês. Foi exatamente isso que a CPMI documentou. Mais de 4.000 páginas entregues à PGR, 216 pedidos de indiciamento, a voz que insistiu quando muitos queriam abafar. O relatório foi rejeitado por decisão política, não por falta de prova. E hoje a Polícia Federal começa a confirmar no papel o que a comissão já havia apontado, que este seja o primeiro de muitos relatórios. Quem lucrou com o desconto na aposentadoria de quem trabalhou a vida inteira vai responder um a um até o fim. Cada página desse inquérito é um recibo da dor que roubaram do povo mais simples deste país. Publicação importante aí do senador. Queria ouvir então do Flávio Gordon. O deputado estava falando sobre a importância de não acabar em pizza esse escândalo aí. Gostaria de ouvir sua análise, né? É importante destacar, como disse o senador aí, ele chegou a criticar essa rejeição política do parecer da comissão. Mário, a gente vê desde que surgiu essa CPI o empenho por
parte do PT em descredibilizar, né? Você lembra a gente pode recordar dos ataques que sofreram o deputado Alfredo Gaspar, né, o relator, por parte da Soraya Tronic, por parte de outros, criaram toda uma tentativa de fazer um escândalo sexual para descredibilizá-lo ali no decorrer da CPI. E agora a gente vê, mais uma vez, essa tentativa de blindar e de esvaziar o conteúdo do relatório, né? E aí, lembrando o comentário que eu fiz na vez passada, se a gente pega só os nomes das instituições, a gente vai fazer parecer que a República continua funcionando, que as engrenagens estão operando normalmente, né? Mas quando a gente fala PGR, por exemplo, o que é a PGR? PGR é o Paulo Gonet, que faz parte do consórcio que governa o Brasil. Paulo Gonet não é um procurador-geral da República independente, né? Ele não está cumprindo ali o seu papel nominal e formal. Ele é um ator político aliado ao Poder Executivo, aliado ao consórcio junto com o Executivo, junto com o STF hoje. O Gonet faz parte, então, nesse sentido, do governo, a gente compreendendo o governo no sentido amplo, né, no sentido ampliado da palavra, que não se limita ao Executivo, mas é aqueles que, de fato, exercem poder e comandam os rumos do país. Então, o Gonet está nessa, você vê... dificilmente o STF também, os atores, os aliados do lulopetismo dentro do STF não vão agir também para emperrar essas investigações e blindar as pessoas mais próximas ao Lula, né? Então a gente está na situação, a gente tem instituições por fora, as cascas delas aparentemente estão funcionando, mas por dentro elas foram corrompidas, corroídas por traças e transformadas em outras coisas, né? Então a função nominal delas funciona apenas no papel. Na verdade, elas foram todas transformadas em armas políticas, né? Isso é uma estratégia que o PT historicamente conhece muito bem. O PT vem de uma tradição marxista, leninista, e um dos principais teóricos dessa ideia foi o Lenin, né? O Lenin transformava, ele falava a arma organizacional, né? Ele, inclusive, usava esses termos, ele transformar as organizações tanto do Estado quanto da sociedade civil, em armas políticas, né? Você ali corrompia tudo por dentro, transformava na função daquela organização numa outra coisa e se defendia sob a capa nominal e formal daquelas organizações, né? Então o PT tem uma longa cultura política de aparelhamento das instituições, de expertise nesse aparelhamento, e continua fazendo isso. E a CPI do INSS, infelizmente, é um desses casos que todas as instituições estão sendo voltadas para a blindagem dos ocupantes do poder, né? Vamos ver quem vai conseguir furar essa bolha aí, se a gente consegue ter novas revelações, em algum momento essas instituições sejam vencidas pelo empenho da sociedade brasileira como um todo e pela força política da oposição, né? Tomara que seja assim, mas vamos torcer. Excelente, Flávio. Muito obrigada pela sua companhia aqui hoje no Sem Rodeios. Obrigado, um abraço a todos, pessoal. Até sexta. Até. Você que está conosco, fique mais um pouquinho. Temos um trecho ainda de Sem Rodeios aqui. Agora quero ouvir a opinião também do Lucas Saba sobre essa questão do INSS. Vai acabar em pizza ou ainda dá para ter esperança, Lucas? Não vai, Mari. E eu acho que é importante a gente traçar aqui uma linha do tempo do que diz respeito a esse indiciamento de 48 pessoas. Muita gente pode estar se perguntando, mas e o Lulinha, o Frei Chico, os parentes do Lula foram blindados? Por enquanto, a gente ainda não pode fazer essa crítica, embora a gente saiba que sim, eles estão sendo blindados. Por quê? Porque, na verdade, esse indiciamento, ele refere-se à primeira fase da Operação Sem Desconto, lá de trás, que foi quando desmembrou tudo que havia acontecido, o rombo de mais de 6,3 bilhões do INSS contra os nossos aposentados e pensionistas. Essa primeira fase, que iniciou 48 pessoas, é bom a gente destacar que é uma fase que pega apenas ali a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores de Familiares Rurais, que é o CONAFER. Foi o primeiro grande desvio. Então, entre essas 48 pessoas, nós já estamos falando de peças importantes do tabuleiro do maior roubo contra aposentados da nossa história. O careca do INSS, o Stefanuto. Quem é o Alessandro Stefanuto? Ele é o presidente do INSS do governo Lula.
ali de julho de 23 a abril de 25, ou seja, praticamente 2 anos. Ele é uma peça-chave, filiado há muito tempo, um quadro histórico do PDT base do governo Lula, e que foi indicado pelo então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que também deve, nas próximas fases, entrar no indiciamento ali da Polícia Federal, que pediu ali mais 6 meses para terminar todo o material, todos os HDs, celulares, computadores que foram apreendidos, e encerrar de vez e apresentar todos os indiciamentos. No caso do Stefanuto, no caso do careca do INSS, nós estamos falando de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Foram esses os crimes apresentados pela Polícia Federal. Agora o próximo passo é aquilo que vai ser acatado pelo Ministério Público Federal e como vai ser montada a denúncia formal, que a gente chama. Então, veja, não é que a família do Lula não foi indiciada e nem vai ser. Não. É a primeira parte da operação sem desconto do roubo do INSS. Ou seja, é isso que nós temos. Demorou? Eu também acho que demorou. Mas, segundo a PF, é por falta de pessoal. Eram para ter cerca de 45 pessoas na operação e tem apenas 11. Foi o que disse na nota Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. E é mais uma questão que está no colo do ministro relator André Mendonça. Tanto o Vorcar, o Banco Master, quanto o INSS. Isso que nos enche de esperança, que certamente hoje é o juiz mais imparcial que nós temos, técnico, e que respeita o devido processo legal. Agora, eu não acho que vai acabar tudo em pizza. Eu acho que a CPMI do INSS foi uma das pouquíssimas que não terminou em pizza. Pelo contrário, em determinado momento, a própria CPMI estava à frente da PF nas investigações, 2, 3 capítulos na frente, conseguiu colocar luz em muitas questões obscuras das investigações. Então, acho que tem muita coisa ainda para sair, não vai terminar em pizza não, Mari. Ótimo, Lucas. Já já voltamos contigo. Vamos receber agora aqui no Sem Rodeios Guilherme Fiuza. Fiuza, boa tarde, bem-vindo ao programa de hoje. Oi, Mário e Fred, boa tarde, prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Fiuza, conta pra gente o que o pessoal encontra na sua coluna na Gazeta do Povo. O pessoal encontra na minha coluna na Gazeta do Povo, exclusiva para assinantes, assine a Gazeta, né? Toda a pluralidade de colunistas, diversas opiniões, diversas visões desse país. Não perca, se você ainda não é assinante da Gazeta, assine a Gazeta. É uma oferta de jornalismo independente, como é cada vez mais raro. E eu estou falando lá, Mari, sobre uma fachada, mais uma fachada, que encobre, embota o debate político eleitoral no Brasil, que foi o alerta dado pelo Itamaraty de risco de invasão territorial militar dos Estados Unidos contra o Brasil. O Itamaraty emitiu uma nota, e eu quero dizer, Mari, chamei aí de a invasão estadunidense, né, no título da coluna, porque eles chamam assim, né, esse tipo de marcação de posição supostamente ideológica, que vamos deixar claro aqui, não tem nada de ideológico em nada desse debate, em nada, né? São pretextos que são avocados para marcar determinadas posições, né? É um conjunto de malandragens, né? É um conjunto de expedientes aí famigerados, de autoritarismo disfarçado, né? De demagogia humanitária, não importam as fontes, não importam as origens doutrinárias, né? O que tem que ser feito hoje, e é o que eu estou tratando na minha coluna, é dar a dimensão absurda aos absurdos, né? Então, a própria Secretaria de Estado norte-americana, ela responde ao Itamaraty, classificando como absurda a cogitação, né, o alerta dado pela diplomacia brasileira de um risco de invasão territorial do Brasil por ação militar dos Estados Unidos a partir da política norte-americana de tipificação das facções criminosas brasileiras como
terroristas. Isso foi um expediente adotado para facilitar o combate ao crime. Quem é contra, né? Quem há de ser contra de forma manifesta instrumentos adicionais para o combate ao crime que são necessários, porque, como nós sabemos, não está sendo suficiente, né? Quer dizer, o avanço do crime organizado no mundo, ele tem sido pouco frustrado, tá certo? O que eu quero dizer, a escalada de interferência do crime na estrutura das sociedades está crescente. Então, e aí? O que se faz? Não é assim? Não é com esse expediente? Qual é o expediente que você propõe? E aí você desmascara, né, a intelectualidade atual, esses supostos humanistas, né, que ficam, na verdade, passando pano, né? E o que acontece, né, com esse, no decorrer dessa impostura toda, grupos muito sofisticados, que antigamente, por exemplo, no Brasil, eram chamados de traficantes, né? Eram os traficantes da boca de fumo. Isso aí não é mais, isso é só um pequeno aspecto de um negócio que se internacionalizou e que tem uma ação, uma espécie de uma joint venture do crime internacional. Nós vimos conexões agora com as investigações sobre o papel que exercia Nicolás Maduro como um tirano conectado ao crime. Isso está em investigação, em análise, será julgado e sentenciado em Nova York. Nós vimos essa complexidade, né, de ações de células que se conectam do continente americano com o Oriente Médio, por exemplo, né, todo o guarda-chuva obscuro do Irã, todo o papel tenebroso do grupo terrorista Hamas, que conseguiu um expediente propagandístico para se tornar palatável e até exaltado em universidades europeias e norte-americanas, para uma juventude completamente, não quero generalizar, né, mas pessoas que exaltam o Hamas, usam camiseta do Hamas como se isso fosse a libertação do povo palestino, né, um grupo de fascínoras. Então, tudo isso é o que está em jogo, e é o que está em jogo, deveria estar, no debate eleitoral brasileiro, porque o governo brasileiro está marcando posição na contramão dessa ofensiva de combate ao crime no mundo, que é liderada hoje pela Casa Branca. Então, com base neste pretexto, o Itamaraty acenou com o risco de invasão do território brasileiro, porque disse que tem precedentes, né, das ações do governo Trump na Venezuela. E isso, Mari, foi dito dessa maneira, né, com essa disfarçatez e acredito eu, com essa leviandade, porque o Itamaraty deveria demonstrar, né, esse é um sinal muito grave, né, de política externa, sem precedentes na história recente. Então, o Itamaraty deveria ser instado a demonstrar quais são, de fato, os elementos que ele tem para alegar o risco de invasão do Brasil pelos Estados Unidos. E nada disso acontece. Parece, né, lançado ao vento como um panfleto, não é nem, né, um panfleto pueril. E aí, o que eu estou destacando na coluna é que é claro que essa posição, suposta posição do Itamaraty, não tem nada de posição diplomática nisso. E o Itamaraty, acho eu, não acredita na possibilidade de invasão do território brasileiro por forças militares norte-americanas. Ele está servindo a uma retórica eleitoreira. E aí o que eu estou destacando é que esse petismo, né, que se diz aí, progressista, etc., ele foi se aproximando de pautas que seriam pautas globalizantes. Então, já há muito tempo, né, que a retórica, a capa, é toda essa, contra o que seria a xenofobia, o nacionalismo, o militarismo, até
o fechamento, né, a ideia de que seria atribuível a regime militar, né, de soberania, patriotismo e tal. O petismo, por exemplo, ele veio sempre desenvolvendo a retórica oposta, né, que seria globalizante, permeável, né, e recebendo, né, inclusive, aportes externos, evocando as Nações Unidas para qualquer deslize aí do Lula, do PT, tudo sendo sempre levado, né, a fóruns internacionais, e aí, de repente, agora ele recai num discurso praticamente de ame-o ou deixe-o, né, que era o discurso do regime militar, trazendo essa ideia de que o Trump é o mal, ameaça as fronteiras brasileiras, e o Lula é o guardião, né, da segurança territorial do Brasil, né? Então, de fato, é uma provocação, obviamente, nessa posição do Itamaraty. Dizem que o próprio presidente Lula ficou contrariado com isso, não sei se ficou mesmo, nessas matérias mais especulativas, mas o fato, Mário, para concluir, é que um balão de ensaio desse, né, com essa gravidade, no momento que você vê aí a Colômbia, né, o resultado eleitoral na Colômbia, o presidente eleito, Abelardo de la Espriella, afirmando que acabou o diálogo cabuloso, né, no popular, né, acabou a negociação com criminosos, com facções criminosas, que não pode haver, né, essa fachada supostamente democrática, pacifista e humanitária que é condescendência com o crime. E o Brasil ficando isolado nessa posição, o Brasil o Escudo das Américas, né, que é a iniciativa do presidente Donald Trump, não é de segurança pública mais, é de democracia, né, de resgate das sociedades contra essas forças obscuras. O Brasil não se filia a nenhuma dessas iniciativas e fica aí dizendo que o problema, né, é você, porque a ação, a tipificação das facções como terroristas que são, isso afetaria aí a soberania brasileira, teria interferência em negócios, teria prejuízos econômicos para o país, ou seja, inventando álibis, sabe-se lá para quê, né? Mas para combate ao crime não é. Então, é uma questão muito séria, muito delicada, e que, por algum mistério, não se impõe no debate eleitoral brasileiro. Como é que é? É depois da final da Copa? Então, segunda-feira? Então, tá bom. Então, vamos imaginar aqui, segunda-feira, vamos imaginar que quarta-feira que vem, aqui nesse espaço, a gente possa estar falando, né, de um debate eleitoral aí mais oxigenado, que acabou a Copa do Mundo, porque até aqui é o Lula soltando os balões de ensaio, as farpas, o Itamaraty falando em invasão e tal, e a oposição fica se defendendo das provocações do petismo, né? Dizendo que não é traidora da pátria, não, que ela defende o Brasil, sim, ou seja, absolutamente pautada pelo governo e pela máquina de propaganda do governo. Essa questão do Itamaraty acenando para risco de invasão do Brasil, eu acho que isso tem que ser questionado, né? Perguntado ao governo, tem que ficar um pouco menos confortável, né? Para eles soltarem esses disparates aí impunemente, que saem de graça, né? Porque imprensa, oposição, etc. e tal, na minha opinião, não fazem a contestação devida. Grande Fiuza, muito obrigada pela sua companhia. Fica o convite para o pessoal acompanhar a sua coluna sempre de excelência na Gazeta do Povo. Obrigada, Fiuza. Obrigado, Mário, Fred e a audiência do Sem Rodeios. Até semana que vem. Até. Obrigado, até mais. Você que está conosco, não deixou o seu like, não participou com a gente, participe, é super importante a sua companhia aqui. Vamos acompanhar agora a análise de Alexandre Garcia. A ameaça de greve dos caminhoneiros fez com que o Senado aprovasse, enfim, a medida provisória, que já estava esgotando o prazo, estabelecendo um piso do frete, do valor do frete.
E, ao mesmo tempo, a medida provisória anistia os caminhoneiros que participaram de manifestações nas estradas brasileiras no 8 de janeiro. E também cria um piso salarial para o caminhoneiro. Isso foi retirado no Senado, porque isso estaria incluído na possibilidade de negociação direta entre patrões e empregados. Seria um piso de 5 mil por mês. O líder do governo no Senado, o senador Randolph Rodrigues, disse que Lula vai vetar a anistia das multas. Vai manter apenas esse valor do frete. Mas, enfim, os caminhoneiros suspenderam o planejamento da greve. Bom, falei em caminhoneiro, já falei nisso no meu canal do YouTube, mas tenho que falar de novo para todos os proprietários de veículos a gasolina, que eles estão sendo desrespeitados, tapeados, prejudicados, né? Porque agora o governo está pondo ainda mais etanol na gasolina, né? O mundo inteiro sabe que o máximo que é recomendável, o máximo para motores a explosão a gasolina é 11%. A gente já estava com 30% e vai para 32%. E o Conselho Nacional de Política Energética ainda diz que foram feitos testes, não altera muito em veículos leves, ou seja, na moto, no carro, altera sim. Desde o tanque de gasolina até o bico injetor, e por todo o trajeto por onde passa essa gasolina adulterada por 3 vezes o máximo possível. Na Europa, você compra a gasolina E5 e a E10. Né? Tem preços diferentes. 5 tem 5% de etanol, a 10 tem 10%, isso é o máximo. Né? Mas aqui no Brasil, o Estado não respeita a nação. O Estado só existe para servir a nação e tem que respeitar. Mas aí a nação pode dar o troco, porque a nação, afinal, é constituída de cidadãos que são enganados e desrespeitados, que pagam impostos e que votam. Acho que a gente tem que dar a resposta no voto, então, já que não nos respeitam. Né? O Estado não nos respeita. Isso é trágico. Faz parte de uma cultura de desrespeito. Essa é a verdade. Bom, a outra cultura é aquela em que só fica o Marcos Valério punido na Lava Jato, por exemplo. Agora, eu estou vendo aqui, a Polícia Federal mandou 265 páginas para o ministro relator André Mendonça sobre o caso lá dos descontos dos idosos da Previdência. Né? Um crime cruel, crudelíssimo, em que tiraram 6 bilhões de 40 milhões de idosos e idosas, né? De aposentados, pensionistas. E aí foram 48 os indiciados, proposta de indiciamento que foi para o ministro André Mendonça. E lá estão o sujeito que foi presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que foi procurador-geral do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura Familiar, da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, o careca, né, o Camilo Antunes, Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, né, por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Só que está faltando gente aí, né? Vamos ver o que vai dizer o ministro André Mendonça, se ele não está desconfiado que está faltando gente. Só para encerrar, pesquisa que o BTG encomendou para Nexus. No primeiro turno, dá Lula 40, Flávio 34, Caiado 5, Zema 4, Renan 4. Se a gente somar isso, a direita tem 47 e Lula tem 40. Né? Só que chega no segundo turno, o Lula tem 47 e o Flávio tem 44. É que o Flávio tem uma rejeição de 50, Lula tem uma rejeição de 46. E a direita não sabe que o adversário é Lula.
A direita acha que o adversário é Caiado, é Zema ou é Flávio, e os influenciadores de direita brigam entre si, né? Esquece de guardar energia para não repetir o Lula. Lá no Chile, eu já mencionei isso aqui, lá no Chile, no primeiro turno, a comunista ganhou, fez 27. O Castro fez 24, o Parisi 20 e o Kaiser 14. Os três de direita, somados, dá 58%. Aí foi para o segundo turno, eles continuaram com 58%, a direita unida. E ganhou da comunista. E o Castro é presidente hoje. Dizem, né, o povo unido jamais será vencido. Mas se o povo brigar entre si, aí complica. De Brasília, Alexandre Garcia. Ótimo, você que está conosco, participe aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai ter um recado do anunciante. Vou pedir para o nosso querido Vitor Kunzio preparar, mas eu reforço o convite também para você assinar a Gazeta do Povo, apenas R$ 1,90 por mês, pelos 6 primeiros meses, baratíssimo, para você ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo que é exclusivo para assinantes. Tem um assunto bem importante para a gente ouvir ainda aqui no Sem Rodeios, só vou pedir para o nosso querido Vitor Kunzio colocar o recadinho do anunciante rapidíssimo aqui no Sem Rodeios. A LAR é uma cooperativa que nasceu da União, cresceu com trabalho e se consolidou como referência do cooperativismo agroindustrial brasileiro. São mais de 62 anos de história, construídos com solidez, seriedade e confiança. Uma trajetória que começou com 55 pequenos agricultores, movidos pelo desejo de melhorar a vida das suas famílias e contribuir com o desenvolvimento da sua comunidade. Hoje, com mais de 17 mil associados e mais de 27 mil funcionários com carteira assinada, é a cooperativa singular que mais emprega no Brasil. Presente no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai, a LAR mantém sua essência cooperativista, educadora e próxima das pessoas. A produção começa no campo, pelas mãos dos pequenos produtores e avança por uma cadeia completa, que integra agricultura, pecuária, indústria, logística, comercialização e distribuição. Esse modelo movimenta a economia, gera oportunidades e leva alimentos de qualidade para todo o Brasil e para mais de 103 países. A LAR também se destaca como a terceira maior produtora de frango do país, um crescimento sustentado por valores que acompanham a cooperativa desde a sua origem: humildade, ética e confiança. Essa é a LAR, uma cooperativa que trabalha todos os dias para cumprir o seu propósito de cooperar para melhorar a vida das pessoas. Excelente, agora com Lucas Saba. Lucas, a gente falando sobre prisão de Bolsonaro, que tem muito mais restrições que a de Lula. Isso vai escancarando ainda mais que o STF impôs regras mais rígidas a Bolsonaro. Vai ficando cada vez mais evidente a questão da perseguição política? Sem dúvida nenhuma, destacando que na época o Lula, o ex-presidente à época, havia sido condenado por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, por apenas 16 juízes diferentes. Primeiro ali na primeira instância, depois a segunda instância não só reiterou, como aumentou a pena dele. O problema foi a hora que chegou nos amigos do Supremo Tribunal Federal. Tudo muito esquematizado ali, mostrando o sítio Atibaia, o triplex, etc. Bolsonaro não. Bolsonaro está preso pelo golpe do algodão doce, da bandeira do Brasil, da garrafinha de água, da Bíblia, das senhoras que estavam presentes ali no 8 de janeiro. E ainda, que tem uma diferença bastante grande do que cada um foi condenado, é importante a gente destacar o tratamento. Digo e insisto, entre a primeira, ali, o período pré-eleitoral, até o primeiro turno, Lula, à época, recebeu Fernando Haddad, que era o seu indicado, teve até aquele apelido de poste, etc., 22 vezes. Isso só no primeiro turno. Fora o que ele recebeu no segundo turno. Ele teve visitas íntimas. Tanto é que a primeira-dama ele conheceu no cárcere. Outra questão, o Paulo Henrique, o Paulão, o segurança dele, que era carcereiro na época, a notícia que corria na imprensa é que ele deixava a porta da cela aberta e Lula transitava ali por onde queria. Da Polícia Federal tinha esteira à sua disposição, televisão, uma mesa. À época, o Estadão chegou a apelidar de cela comitê a questão do Lula. A primeira entrevista que ele deu foi para o El País, junto com a Folha de São Paulo, e a última, quando o Haddad perdeu lá no segundo turno,
foi para a TV Brasil. Ele deu uma série de entrevistas, tem vários vídeos que já voltaram a viralizar na época, o seu advogado pessoal e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, está aí mais um absurdo da República liderada pelo PT e pelo STF, Cristiano Zanin lendo cartas dele à população, chamando de companheiros para não desistir, falando que seu sucessor era a chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila, ambos candidatos de novo, um no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo. Quer dizer, foi um tratamento bastante diferente daquele vivido hoje por Bolsonaro, né? Vale destacar outra questão. Na época, Lula manteve suas redes sociais operando. Evidentemente que não era ele que publicava, eram seus assessores. Mas como hoje também não é ele que publica, então não mudou nada. Ele não foi cerceado nessa questão. Ou seja, ele deu entrevista, ele seguiu com todas as suas redes sociais, ele teve visita íntima, a primeira-dama ele conheceu, insisto, no cárcere. O chefe ali da carceragem, hoje, agente da Polícia Federal, chefia a sua segurança na presidência da República e deixava a cela aberta. Ele escreveu quantas cartas quis. Enfim, ele fez daquilo, insisto, é um bom apelido criado pelo jornal Estadão, uma cela comitê. Bolsonaro não. Bolsonaro não pode usar a rede social e o mais cômico é que mesmo sem usar, o número de seguidores dele em relação ao Lula ainda é bem maior. Isso que ele está quieto há meses. Enfim, nem falando todo dia e o outro quieto, Lula consegue empatar ou ultrapassar, para você ver o tamanho e diferença das forças. Mas e aquilo do Datapovo e não do Datafolha, aquela diferença básica de quando sai na rua, etc. No caso do Bolsonaro, não pode usar rede social, agora não pode escrever carta, não pode receber nenhum tipo de visita, a não ser dos filhos, e mesmo assim dos filhos, um está exilado dos Estados Unidos, o outro foi proibido, então de 4, na verdade, só 2, e a própria Laurinha, que já mora ali com ele, apenas a esposa, e todo momento o Alexandre de Moraes pede ali uma nova explicação com um tempo de 48 horas para que a defesa se posicione em relação a alguma coisa. O quê? Não sei, cada semana ele inventa alguma questão. Então, a gente percebe 2 pesos e 2 medidas. Eu já falei várias vezes, aquela estátua simbólica do Poder Judiciário na frente ali do Palácio da Justiça, sede do Supremo Tribunal Federal no Distrito Federal, tem aquela imagem com o rosto vendado, tem que tirar aquela venda. A justiça no Brasil enxerga tempos e tem lado, infelizmente, ao lado esquerdo. Não só a justiça, as ONGs, 90% da imprensa, e aí a gente vai conseguindo explicar o porquê que o PT está aí há quase 20 anos no poder. Mari. Excelente. Lucas, sempre engrandecendo aqui os 5 Rodeios. Obrigada pela companhia. Valeu, gente. Eu que agradeço. Um abraço. E amanhã voltamos em horário normal, a partir das 13h30. E o café também normal, 7 horas. Como eu brinco, isso se eu e Guilherme Oliveira acordarmos. Valeu. Valeu, Lucas. Boa, até. Ainda dá tempo de trazer aqui para a mesa com o Fred outro assunto. O Master consultou o escritório de Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, sobre previdência. Esse parecer autorizou a operação para a captação de recursos. Fred, consegue explicar para a gente aí do que se trata essa questão? Pois é, Mari. Basicamente, o Banco Master, né, quando viu que estava se fechando a porta de acesso a recursos no mercado para esse grande esquema criminoso, que eram 2 fontes principais. A comercialização de títulos do banco para o BRB, e o BRB, inclusive, está hoje sob uma administração que tem feito uma auditoria interna para ver todos os gargalos da instituição que passou por um processo de sangria e drenava recursos do BRB para favorecer o Banco Master, o senhor Daniel Vorcaro e seu esquema criminoso, e a própria questão dos títulos CDBs que eram comercializados no mercado com rendimentos acima da média do mercado. Eles captavam esses recursos e depois desviavam, simulando negócios, simulando investimentos. E quando essas vias começaram a se fechar, eles tentaram o aumento do fundo garantidor de crédito de 250 mil para R$1 milhão. Eles começaram a buscar recursos dos fundos previdenciários. E aí recorrem ao escritório Barsi de Moraes, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, para que desse um parecer jurídico atestando a validade
né, de uma instituição financeira do porte do Banco Master de captar recursos nos fundos de previdência. E por quê? Porque esse é um setor altamente regulado. Fundos de investimento, né, que justamente desses fundos previdenciários, você tem uma grande regulamentação, a forma como esses fundos fazem a aplicação do dinheiro. Porque estamos falando aqui de aposentadorias e pensões, né, de servidores, o investimento ali ao longo da vida de recursos desses servidores para depois, né, conseguirem desfrutar de uma aposentadoria mais confortável, justamente por meio da aplicação correta desses recursos. E aí o escritório Barsi de Moraes dá esse parecer, dizendo, né, que, considerado o porte do Banco Master, ele é chamado, né, uma instituição S3, que as instituições financeiras recebem uma classificação a depender do seu tamanho, e quanto maior a instituição, maior as regulamentações, as regulações a que essas instituições estão submetidas, e aí ela faz um parecer dando, né, e validando essas operações do Banco Master envolvendo os fundos de pensão. Mais um fato, né, e mais um sinal de alerta para a participação do escritório Barsi de Moraes em todo esse esquema criminoso, e também um ponto sensível que tem que ser investigado, né, a partir do momento em que eles fazem e concedem esse parecer, né, o que mais, quais os envolvimentos maiores também do escritório, envolvendo não só o contrato de 129 milhões de reais, mas essa operação problemática do banco, que envolveu também o desvio de recursos, né, de aposentadorias e pensões dos servidores públicos por meio desses fundos. Então, mais um fato grave e que mostra o quanto, né, Barsi de Moraes, Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes estavam ali imbricados nesse escândalo. Perfeito, Fred. Bom, quero agradecer a companhia de vocês que nos acompanharam aqui, Tânia Cavalcante, Dias William, a turma toda que participou conosco aqui no nosso chat. Valeu, Fred, pela companhia no Sem Rodeios de hoje. Valeu, Mário. Deixar um grande abraço para os nossos amigos e até amanhã. Isso, amanhã a gente volta no horário normal, 1h30 da tarde. A gente espera você com os assuntos mais importantes do dia, nosso timaço de comentaristas e entrevistados especiais. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.